Nesta mensagem impactante, somos confrontados com a verdade sobre o vinho da Babilônia, uma representação do sistema corrompido deste mundo que entorpece a mente e afasta o coração de Deus. É tempo de despertar, discernir e escolher a santidade em meio a um mundo embriagado pelo engano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma pregação. Deixe seu like, comente e compartilhe para que essa pregação alcance mais corações. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 5. A minha recompensa é tua glória, vive em mim. A minha recompensa é tua glória, vive em mim. Oh Espírito de Deus, obrigado, Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus, seja muito bem-vindo. Você que está pela primeira vez, você está na terceira reunião de hoje. Tivemos uma 9 da manhã, umas 17 horas, e essa agora às 19h30. Amanhã é a primeira segunda do mês, não é? Então amanhã tem ceia, gente. A nossa ceia é numa segunda-feira também. Tem domingo de manhã, já teve hoje pela manhã, e na segunda-feira à noite. É uma segunda de primeira. Amém? Amanhã 20 horas, ceia aqui. Nós vamos estar juntos, vem para cá. Se estiver passeando aí na cidade, vem conhecer. Amém? Vem para cá. Você que é membro, nem precisa convidar, né? Você já está aqui. Vamos lá. Efésios 5, versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia, é isso? Impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiam entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, isso aqui é forte, hein, gente? E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonhoso. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor
de Cristo. Aleluia. Dá glória a Deus aí, irmão, por essa palavra. Não precisava nem pregar depois de uma instrução dessa. Amém, irmãos? Depois de uma instrução dessa. Agora é claro, o camarada não pode pegar uma instrução dessa e levar para um outro extremo. Na Bíblia, irmão, todo extremo é perigoso. Na realidade, na vida, todo extremo é perigoso. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu acredito que há uma simetria para que a gente encontre esse lugar no Senhor. E eu acredito também que o Senhor valoriza o relacionamento e o companheirismo. Então tem muita coisa que você não vai fazer ou deixar de fazer porque você leu. E porque você leu, você achou que é assim, vai fazer e vai executar. Não, eu acho que o relacionamento e o companheirismo com Jesus vai trazendo vida para aquilo que a gente está vivendo. O Senhor vai deixando as coisas claras para a gente. Para mim, esse é o fluxo da graça de Deus. E quando nós andamos nessa consciência, esse fluxo da graça de Deus, ele aumenta em nosso meio. E quando esse fluxo da graça de Deus aumenta em nosso meio, até as nossas petições, elas já começam a ser de acordo com a vontade de Deus. A gente já não pede mais por pedir, né? A gente já não vai para a oração com uma lista de compras na mão. A gente já pede segundo o coração do Senhor. E a Bíblia fala isso, né? Seja então suas petições conhecidas diante de Deus. E essa palavra aqui, ela é uma palavra que tem pesado muito no meu coração esses dias. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Andar como sábio, não como tolo. Qual é a diferença de um sábio e de um tolo? O Senhor está dizendo para a gente andar como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. A diferença de um sábio e de um tolo está naquilo que ele faz com o seu tempo. Porque se é para mim remir o tempo, eu tenho que gastar tempo com aquilo que vai me deixar sábio. E o princípio da sabedoria, o que é? Qual é o princípio da sabedoria? É o temor do Senhor, irmãos. Por isso que tem gente que aprende, mas nunca chega ao conhecimento. Por quê? Porque não adianta eu aprender sem temor. Eu preciso temer a Deus corretamente para poder amá-lo completamente. E se eu o amo completamente, então eu também vou aprender a temer corretamente. Amor e temor caminham juntos, porque não é um convite para ter medo, é um convite para temer. Não é para ter medo, porque no amor não há medo. Temer é tratar com reverência aquilo que é santo, que é sagrado. É reverenciar, é fazer uma separação entre o santo e o profano. Se tu separares, Jeremias fala isso no capítulo 15, se não me engano, está na Bíblia dos crentes. Se tu separar o precioso do vil, serás o meu porta-voz. Imagina, se tu separar o precioso do vil, serás o meu porta-voz. Deus não está dizendo que se você viver junto com o precioso, com o vil, então, talvez você não deixe de ser salvo, porque a salvação é pela graça. Mas para ser porta-voz, precisa separar sim. Para ser alguém que vai representar. Uma salva de palmas para os nossos irmãos da mídia. Aleluia. Oh, aleluia. Que não são os midianitas. Eles são da mídia, mas não são midianitas. Aleluia. Olha ali, portanto assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Sabe, Deus está dizendo, se você aprendeu a separar o precioso... Vamos fazer uma pausa de 1 minuto para um recado importante. E já voltamos com a pregação. Se você quiser somar conosco para que o Evangelho continue sendo anunciado, pode nos abençoar de alguma forma, contribuindo com qualquer valor através do QR Code que está na tela. Mas mesmo que você não possa ajudar financeiramente,
Ainda assim, pode fortalecer esse ministério curtindo este vídeo, comentando, se inscrevendo no canal e compartilhando com outras pessoas. Cada atitude sua faz toda a diferença e nos ajuda a levar a palavra ainda mais longe. E eu também tenho um segundo canal onde compartilho minha rotina e um pouco do meu dia a dia com fé e simplicidade. O link está na descrição. Passa lá e se inscreve também. Agora sim, vamos voltar para a pregação que Deus preparou para o seu coração. Precioso, viu? Você pode andar no meio do problema e não se tornar o problema. Você pode andar no meio do caos, no meio do pecado, com pessoas que vivem em pecado. Mas eu não vou visitar meus parentes porque agora eu sou crente. Não, agora que você precisa ir. Mas primeiro você precisa desse lugar, se arrepender, voltar ao Senhor, separar o precioso do vil. Amém? Tem gente que foi evangelizar nas boates e não voltou mais, irmão. Tem gente que foi evangelizar à noite e ficou. Estava pronto ou não estava? Não estava. Não estava preparado. Eu não posso romper, eu não posso ir lá tentar romper as trevas se eu ainda estou em trevas. Amém, irmãos? Eu preciso estar na luz, porque acende a luz, as trevas são dissipadas. Mas se eu estou em trevas, eu não tenho autoridade para andar para ir em trevas. Vou lá evangelizar. Chega lá evangelizado, e o que é que o Senhor está dizendo? Eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Pode ir, pode ir lá evangelizar. Eles vão vir para o seu lado, mas você não vai para o lado deles. Amém? Não tenha medo de entrar em alguns lugares. Aí o cara diz assim: mas aquele irmão era uma bênção. Depois que ele foi para a política, ele desviou. Não, irmão, ele sempre foi desviado, só não aparecia. Aquele irmão era uma bênção. Depois que enriqueceu, desviou. Não, irmão, o dinheiro não desvia ninguém, só revela quem a pessoa sempre foi. A posição só revela. Tem gente que é uma bênção, dá um título para ela, já era. Sai pisando e massacrando todo mundo. Tem pessoas que não tinham nada. Não tinham nada. De repente Deus começa a prosperar. Ela tem um pouquinho de recurso, começa a pisar em todo mundo. Então foi a riqueza que desviou ela? Foi o poder que desviou ela? Foi a posição que desviou ela? Não. Só revelou quem estava ali dentro. Porque se você se arrepende, irmão, eu te farei voltar. Estarás diante de mim. Se tu separares o precioso do vil. Sabe o que é vil, irmão? Aquilo que é iníquo. Aquilo que não pode sentar na sua mesa. Aquilo que não pode estar diante de você. Então, portanto, não vos torneis insensatos, Paulo está dizendo, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por que Paulo fala isso no versículo 18? Porque Babilônia, irmão, abre lá, bota aí para mim, Jeremias capítulo 51, versículo 6. A Bíblia diz que Babilônia embriagou as nações com o seu vinho. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará? Queríamos curar Babilônia, ela porém não sarou. Deixai-a e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até os céus e se eleva até as mais altas nuvens. Babilônia não tem cura. A Bíblia diz que a Babilônia entorpeceu as nações com o seu vinho, com a sua cultura, com a sua forma de trabalho, intelectualizando a fé. Eu sempre digo isso, a fé não é burra, mas a fé, irmãos, ela não pode ser intelectualizada, porque a fé é uma loucura.
As nações embriagaram com o seu vinho, por isso Paulo disse: não vos embriagueis com vinho onde há contendas, vocês vão enlouquecer, se vocês ficarem presos nos ensinos de Babilônia. E o que é Babilônia? Babilônia é tudo aquilo que governa sem o padrão de Deus. Babilônia é todo o princípio, toda a forma governamental da terra. Quando a Bíblia diz que Deus odeia o mundo, Deus não odeia a criação, Deus odeia o sistema, porque o sistema é babilônico. O sistema é babilônico, irmãos. E já viu que Deus não tira ninguém de Babilônia? Ele tira do Egito. Do Egito ele foi buscar o povo, mas da Babilônia ele diz: foge daí. Ele disse: quer ser um homem sábio, quer ser um homem inteligente, quer ser um bom homem de negócios? Não ande no sistema da Babilônia. Você tem uma mente que você precisa ser cheia do Espírito Santo. Sua mente precisa ser cheia do Espírito de Deus. É isso que ele está dizendo. Ela não pode ser curada. Não adianta você, eu vou lá, porque eu vou entrar na política, eu vou curar a política. Não vai. Vai, Lapa, não vai. Minhas conversas com o pastor Lapa, quando ele era vereador, quando ele foi candidato a vice-prefeito de Itajaí, minhas conversas com o Lapa eram: e daí, Lapa? Ele disse: Luiz, só Jesus, não tem o que fazer. O que a gente tem que fazer é poder servir as pessoas, porque o sistema é podre. Por isso que todo o governo, todos os reis da terra se dobrarão um dia diante do Senhor. Você vai olhar, Alexandre o Grande vai estar lá naquele dia, Hitler vai estar lá naquele dia, Lenin vai estar lá naquele dia, Mussolini vai estar lá naquele dia, e todos os homens que usaram da massa para fazer do seu jeito, sem os princípios de Deus. Todo governo da terra que não usa os princípios de Deus é babilônico. E não tente curar a Babilônia. O Senhor diz: tira a tua cabeça daí, tira a tua mente daí. Mas eu tenho que ir lá, tem que ir lá. Tem que ir lá, tem que ir lá. Vai lá. Despeja o espírito que você carrega. Ensina as pessoas que você carrega. Eu quero declarar que Deus vai levantar homens e mulheres que vão lá na Babilônia. Mas como é que faz, pastor? Se o Senhor diz que é para... Deus está mandando fugir. Agora, se você volta no capítulo 50. Deixa eu ver onde é que está aqui. Não, capítulo 50, versículo 14 e 15. Olha aqui. E bom que a escola adventista está aqui hoje, porque eles contribuem bastante para isso, para a gente enviar pessoas para a Babilônia com a cabeça correta e o coração correto em Deus, pondo vós em ordem de batalha em redor contra a Babilônia. Todos vós que manejais o arco, atirai-lhes, não poupeis as flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a. Ela já se rendeu, cairão-lhe os baluartes, estão em terra os seus muros, pois esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, fazei-lhes a ela o que ela o fez. O que é que diz o versículo 14? Bota ali o 14 de novo. O que é para fazer com a Babilônia? É para rodear ela. É para fazer o quê? Rodear. E para lançar o que nela? Quem são as flechas na mão do valente? Quem são? Quem são as flechas na mão do valente? Você não pode esconder os seus filhos em casa achando que eles vão ser livres do mundo. Você tem que prepará-los com o Espírito de Deus, com a glória de Deus, com a unção de Deus, e dizer para os meninos: vai jogar bola, se torne alguém lá diferente. Vai fazer negócio, Tiago, se torne alguém lá diferente. Vá para a política, se torne alguém lá diferente. Eu quero declarar uma geração de filhos ungidos, curados, abençoados. Eu estou profetizando. Como é que faz com Babilônia? Lança as flechas, rodeia ela e lança as flechas. Não adianta querer segurar os meninos na igreja. Ficar na igreja. Não.
Você tem que preparar eles na igreja para enviá-los para a educação, para a política, para o esporte, para os negócios, para os business. Isso, nós queremos declarar, sim, que os maiores empresários do mundo se tornarão empresários. Os maiores do mundo são aqueles que foram preparados pelo Espírito de Deus, que não se embriagaram com Babilônia. Só pode ser lançado em Babilônia aqueles que não se embriagam em Babilônia, aqueles que são cheios do Espírito de Deus. Deus não precisa de você sem o Espírito Santo. Deus até te ama, mas sem o Espírito Santo Ele não precisa de você. Não tenha medo de Babilônia. Quando Ele diz para fugir dela, para tirar a cabeça de Babilônia, tira a cabeça de Babilônia. E a Babilônia tem um fato interessante. Tem um fato interessantíssimo em Babilônia. Que na Babilônia nasceu as sinagogas. O povo que foi levado cativo, o povo de Deus de Israel que foi levado cativo para a Babilônia. Chegou lá, o rei da Babilônia permitiu eles fazerem a sinagoga. Então você ia na sinagoga, mas só que na sinagoga eles tinham cânticos, eles liam as escrituras, a Torá. Só que na sinagoga não podia matar animal, não tinha sangue, não tinha sacrifício na sinagoga. E foi em Babilônia que eles aprenderam a negociar. Foi em Babilônia que eles aprenderam a negociar. Então o que é que a Babilônia ensinou para o povo de Deus? Ensinou a negociar. Eles aprenderam a negociar, mas desaprenderam a sacrificar. Tem um texto lá em Ezequiel 28 que fala de uma simbologia sobre a queda de Lúcifer, que diz que ele caiu pela multiplicação dos seus comércios. Então Babilônia, ela vai te ensinar muita coisa que aparentemente parece ser boa, mas se você não tiver o Espírito governando a sua mente, governando o seu coração, as suas intenções, é bem provável que você se perderá e se lambuzará com as riquezas de Babilônia. Deus não tem problema de levar pessoas para a Babilônia. Deus não tem problema de você se tornar uma grande voz em meio de Babilônia. Só que a Babilônia tem esse projeto contra você. Ela vai te ensinar a negociar, mas vai tirar de você aquele princípio do sacrifício, da vida sacrificial. Na Babilônia não tinha sacrifício, não tinha sacrifício, não tinha sangue. Não tinha sangue, não tinha remissão. Você está entendendo? Eu estou forçando um pouquinho a barra? Não, é só para trazer um pouco de clareza. Quando Paulo ensina aos Efésios, no capítulo 5, ele diz, no versículo 18, não vos embriagueis com vinho. Aí tem o cara no púlpito que vai e diz, você não pode tomar uma taça de vinho que vai para o inferno. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Tem uns que não podem mesmo. Não deve mesmo. Por quê? Porque bebia para ficar bêbado. Então não bebe mais, por favor. Não estraga a sua vida. Você já perdeu tudo na vida porque bebia. Por que vai arriscar de novo? Não come nem bombom que tem licor dentro. Por quê? Porque você já teve problema nessa área. Amém? Sansão matou um leão, não matou? Rasgou o leão no meio. Quando ele voltou, o que é que tinha dentro do leão? Mel. O que é que ele fez com o mel? Comeu. Deixa eu te dar um conselho. Não volte para comer mel de leão que você já matou. Não volte para comer mel de coisas que você já resolveu na sua vida. Você tinha problema com imoralidade? Não assista aqueles filmes picantes. Você tinha problema com pornografia? Não assiste, por quê? Porque você foi livre, você foi liberto. Está entendendo, amigo? Está entendendo? Não anda. Porque como é que você vai ser porta-voz em Babilônia, cara? Você tem que estar livre de tudo. Soltão, amém? Por quê? Porque Deus quer te levar lá em Babilônia. E você não pode negociar com Babilônia princípios e valores.
Você não pode dever nada na Babilônia, não pode ficar uma moeda. Amém? Porque quando Deus tira o seu povo, até a unha, ele diz, Moisés disse, não vai ficar uma unha no Egito. Quem quis ficar em Babilônia e não voltou para restaurar, Jerusalém, vai ficar em Babilônia. Agora aprenda uma coisa, quem é que restaura Jerusalém? Quem é que restaura o lugar da promessa? Quem é que restaura o templo do Senhor? É os cativos que saem de Babilônia. Por isso que nós temos que lançar flechas em Babilônia, porque tem muitos cativos em Babilônia que nunca vão entrar numa igreja. Então a igreja precisa lançar suas flechas em Babilônia, pegar esses caras de lá, tirar essas pessoas de lá e trazer, dizer, eu vou te levar para um lugar que é muito melhor do que isso que você está vivendo. Amém? Agora, como nós vamos entrar em Babilônia se nós não estamos puros de coração, limpos de mão e puros de coração? Quem subirá no seu monte? Quem permanecerá no seu santo lugar? Oh meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Então diz, eu estou compreendendo, pastor, eu estou compreendendo, a minha mente está abrindo, as correntes da minha ignorância estão caindo. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que hoje muitas correntes da ignorância vão cair. Você vai se tornar um grande homem de negócio fazendo do jeito de Deus. Você vai se tornar um grande vendedor fazendo do jeito de Deus. Você vai se tornar um grande atleta fazendo do jeito de Deus. Tem um jeito de fazer, é o jeito de Deus. Tem uma forma de fazer, é a forma de Deus. Deus tem um jeito singular de fazer. Pastor, mas não tem mais jeito. Tem jeito. Enquanto estiver raiz, tem renovo. Enquanto tiver raiz, tem renovo. É só plantar de novo. Ele é a raiz e sempre haverá um renovo a partir dele. Pastor, eu não sabia disso. Você não sabia disso, mas agora você sabe. E se você sabe, há muito mais condenação para quem já sabe, irmão. Deus não vai cobrar nada. Jesus não espera nada de quem não entendeu. Jesus não espera nada de quem não entendeu. Eu vou repetir, Jesus não espera nada de quem não entendeu. Mas você que já entendeu, olha o que diz Mateus capítulo 13, versículo 10. Olha o versículo 10 ao 17, eu acho que é 10 a 17, bota aí para mim para ver. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem entendem. E de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, ouviram com os seus ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os seus olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvides, e não ouviram. Jesus falava por parábolas. Quantas palavras tem no Evangelho de Lucas? Quantas parábolas tem em Mateus? E depois, quando ele chegava em casa, os discípulos questionavam, diziam assim, mestre, por que o senhor fala por eles com parábolas? Por que o senhor fala assim, parece que... E o senhor disse, não, eu falo para que eles não entendam. Como que é? Eu estou pregando para eles não entender. Por quê? Porque se ele entender, eles vão se converter. E eles vão ser por mim curados. E ninguém podia se converter antes da cruz. Porque quem se converte sem cruz, se converte ao benefício do Evangelho, e não ao propósito do Evangelho.
Por isso que em muitos lugares o evangelho é apresentado somente o benefício dele, e não o valor e o preço dele. Jesus está dizendo: eu prego para que eles não entendam, mas quando acontecer o que eu disse, aí eles vão entender. Noé foi chamado de louco por 100 anos, porque estava construindo um barco, esperando uma chuva, de uma inundação. E eu fico imaginando quantas pessoas passaram por aquele velho louco e disseram: esse velho é maluco. Falaram para os filhos: cuidado com esse velho, que ele é doido, ele está construindo um navio, um barco. Até quando choveu. É aquela metáfora da borboleta, da lagarta. Quando a lagarta disse na floresta que ia voar, todos os animais riram, menos as borboletas. Sabe, você é chamado de louco até chegar o dia. Esse é o problema de muita gente, porque para guardar a sua reputação, ele vai dando jeitinho no evangelho, Saulo, para que as pessoas não tenham ele como desequilibrado, como um pastor louco. Mas enquanto você não for tido como louco, você não entendeu o que é o reino de Deus. Porque o evangelho é loucura para vós outros, mas não para aqueles que entendem que é o evangelho. Por isso que muitos pedem sinais, outros querem uma explicação melhor. Eu sou bombardeado na internet com perguntas: pastor, eu não entendi. A pessoa quer crer só depois que entende. E o Senhor diz: o que eu faço agora tu não entendes, mas tu tens que entender depois. Você quer ter que entender para crer. Quando Deus diz, você não vai entender. Você quer compreender tudo. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar, se essa ou aquela. Marcos 4:26, o reino dos céus é semelhante a um homem que lança semente na terra e vai dormir, não sabendo ele como a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Você quer compreender tudo, cara, você não vai compreender. Por quê? Porque Deus quer que você creia para compreender, não que compreenda para crer. Porque não há fé nisso. Não há fé em quem compreende primeiro. E sem fé é impossível agradar a Deus. É claro, muitos se aproveitam disso e ficam ludibriando as pessoas. Mas não é porque tem gente ludibriando pessoas que não há verdade no evangelho. Tem um jeito, irmãos. Jesus não espera. Sabe qual é o trabalho do diabo? É multiplicar a ignorância. O trabalho do diabo é tornar a pessoa ignorante. Para quê? Para que não resplandeça nela a luz do evangelho. Jesus deixou claro, ele diz: com eles eu falo por parábolas, para que eles não se convertam, mas com vocês não. Ele estava dizendo assim: eles estão de fora, vocês estão dentro. O que os outros dizem de mim, dizem isso e aquilo, e vocês? Porque o que importa é o que você que já aceitou Jesus, já foi batizado, já nasceu de novo, o que é que você crê do evangelho? O importante é que você creia e você viva. Alguém me pergunta: pastor, o senhor tem alguma crise? Tem uma a cada 10 minutos, irmão. Mas não crise de identidade, não. Não crise de crença, não crise de fé. É crise de já ter entendido algumas coisas e não achar em mim um coração correto para executar o que eu já entendo. Crise de muitas vezes ver que eu não estou de acordo com aquilo que Deus me falou. Crise de saber que eu poderia ser melhor para Deus. Eu poderia me dedicar mais ao Senhor. Eu poderia fazer coisas sobrenaturais. Eu poderia andar em lugares sobrenaturais. E às vezes Deus me dá uma verdade e eu olho em mim e não acho um coração adequado para viver aquela verdade. Então essa é a minha crise. Crise é vir aqui domingo à noite que nem um Hulk, pregar um evangelho poderoso e na segunda-feira ficar procurando em mim aquele cara que pregou domingo.
e pensar, vou ligar para ele e orar por mim. Eu quero ser o Luiz de ontem, não o Luiz da segunda. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa não no Luiz do domingo, mas no Luiz da segunda-feira. Quando eu aprendi isso, irmãos, eu nunca mais anulei a minha segunda-feira, a minha terça, a minha quarta, porque é naquele Luiz que o poder de Deus se aperfeiçoa. É aquele Luiz que muitas vezes quer desistir da vida, desistir de tudo, parar, ficar deitado, ficar na cama, num quarto escuro, dizendo, eu estou cheio de gente, cheio de crente, cheio disso, cheio daquilo. Eu não aguento mais viajar, eu estou cansado de olhar para a sua carne fraca, daí ainda pensando, meu Deus. Aí vai chegando sexta, vai chegando sábado, dá saudade daquele cara do domingo, daquele cara das conferências, que as pessoas fazem fila para serem tocadas. Como eu queria viver só aquele cara, como eu queria ser o homem das conferências, levar o Luiz Hermínio da conferência do final de semana para minha casa na segunda, terça e quarta. Quando o telefone começa a pipocar, quando as coisas começam a bater na porta, que você procura em você força e você não acha, você procura em você uma palavra e você não tem, aí você se sente injustiçado por Deus. Você acha que Deus está abençoando todo mundo, menos você. Você olha para o redor, parece que não tem mais amigo, parece que não tem mais ninguém. Mas é tudo mentira do diabo. Porque o poder de Deus não se aperfeiçoa na força do homem do domingo, ela se aperfeiçoa na fraqueza do cara da segunda-feira. Alguém está me entendendo aqui? Nos dias ruins é que você está fortalecido por Deus, porque nos dias bons você faz, você tira de letra. Mas no dia ruim, que você olha para você, você não vê futuro, você olha para você, você não vê saída, você diz, cara, Deus não vai poder mudar a minha vida, eu vou abandonar tudo e vou fazer outra coisa. E Deus diz, cabeção, acorda, cabeção, persevere naquilo que eu te chamei. Mas não tem fruto, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Mas a estação não dá fruto, mas a estação vai mudar. Aleluia! E você está procurando em você um homem adequado, uma mulher adequada, e Deus está dizendo, me procure. Eu sou adequado para o seu dia a dia. Eu sou alguém perfeito para você lidar o dia a dia. Amém, irmãos? Amém. Muitos eu falei isso ontem aqui no Café de Pastores. Elias foi um homem que Deus usou, que orou. E quando ele orou, o fogo desceu. Houve terremotos, houve trovões, o monte tremeu, as colunas de fogo desceram sobre o altar que ele havia feito, foi sobrenatural. Mas quando ele está dentro de uma caverna, deprimido, triste, a Bíblia diz que Deus não estava no fogo, Deus não estava no trovão. Porque às vezes a gente está acostumado a ser usado por Deus de um jeito, e quando Deus vem falar com a gente acha que Deus vem do jeito que Deus usa a gente para os outros. Deus nunca vem para você do mesmo jeito que te usa para os outros. O Deus que vive em você é diferente do Deus que passa por você para alguém. O fogo, a glória, a unção, o poder que buscamos, ele passa por você para ministrar a vida de alguém. Mas quando Deus quer estar com você, quando Deus quer disciplinar você, discipular você, ele não vem do mesmo jeito. Não, amigo, não vai ter fogo, não vai ter terremoto, não vai ter. Deus não vai tentar impressionar você para te ter. Ou ele te tem por arrependimento, ou ele te tem por renúncia, por entrega, ou você não vai conhecê-lo. E não adianta. O problema é que quando Deus está te usando para expulsar demônios e curar enfermos, os gritos funcionam. Receba, sai agora em nome, funciona tudo.
Mas você não vai expulsar as mazelas da sua vida gritando. Elas só saem obedecendo. Não adianta botar a mão em nome de Jesus e eu repreendo. Você não repreende. Você só tem que obedecer. Eles vão sair. Porque o ímpio não permanece na congregação do justo. E o homem ímpio que está aí dentro, ele precisa sair. Ele precisa sair, ele não pode habitar no mesmo lugar do que a glória de Deus. Amém? Então, irmãos, até hoje o que sustenta o império das trevas é a desobediência. Por isso Paulo vinha falando para os Efésios: olha, vocês sejam sensatos. Não se embriaguem com vinho. Cuidado com essas discussões tolas, essas coisas que não edificam, né? Essa vida que até pode estar entre os crentes. O que sustenta o império das trevas é a desobediência. Meu irmão, é uma coisa séria, mas eu preciso perguntar isso. Se você queria viver do seu jeito, por que você entregou sua vida para Jesus? Se você queria viver do seu jeito, curtir a vida adoidado, fazer do seu jeito, viver uma vida sexual impura, se você queria viver fazendo negócios ilícitos, por que você veio para Jesus? Porque com Jesus não vai conseguir fazer isso. Você não vai dar continuidade. Se você queria viver do seu jeito, você não pode ter Jesus. Não, mas Jesus me ama. Isso é verdade, Ele te ama. Aqui o erro aqui é que você não o ama o suficiente para abandonar as coisas. A questão é que você não ama o suficiente para largar a imoralidade. É que você não o ama o suficiente para dizer não. Não me olhe assim. É verdade, eu estou falando com você o que Deus falou para mim há anos atrás. E vem falando constantemente. Você me ama o suficiente para deixar isso? Você me ama o suficiente para viver dignamente comigo? Você me ama o suficiente para não manipular pessoas, não controlar a vida delas? Você me ama o suficiente para não fazer mal para os outros? Você me ama o suficiente para viver um evangelho de verdade? Você me ama o suficiente, Luiz? Ou você só quer ser usado por mim e tirar algumas fotos no final do culto? Tem um jeito certo de fazer as coisas, irmãos. Paulo vem nos convidando, ele diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, cantando, glorificando, exaltando. Irmão, Jesus não espera nada de quem não entendeu. Mas você que já está aqui dentro, você já entendeu, cara. E se você já entendeu, você só suja o pé se quiser. Pastor, é difícil, o diabo se levantou. Não foi o diabo que se levantou, foi você que se jogou. Porque o trabalho do diabo é se levantar contra todo aquilo que é ungido de Deus. Mas os que são nascidos de Deus, a Bíblia diz que o maligno não lhe toca. Os que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Você está dentro. Eu não vou falar com você por parábolas. É isso que Jesus está dizendo. Eu não vou falar com você por parábolas. Por quê? Porque você está dentro. Porque quando ressuscita, Ele não apareceu para os de fora, Ele apareceu para os de dentro primeiro. E foi aos de dentro que Ele chamou para cuidar da igreja. Foi os de dentro que Ele chamou para sacrificar por Ele. Ele não cobra nada dos ímpios. Não adianta você ir para as praças gritar que Jesus está voltando e o ímpio vai sofrer. Não, irmãos. Eu acredito que quem sofrerá são os crentes irresponsáveis. Não adianta você condenar os ímpios, condenar os gentios. Não adianta. É nós que precisamos acordar. Porque foi para nós que Jesus deu a responsabilidade de levar essa arca.
de levar essa glória. Amém? Eu falo para os meninos, eu falo para as meninas. Tem gente que dá tudo certo na vida dele, o cara fez tudo errado, é zoeira, mas a vida dele sempre foi assim. Mas você não, você foi criado num lugar em Deus. Foi criado num lugar em Deus. Você já viu? Não é porque os meninos do futebol estão aqui não, mas eu vou falar uma coisa. Tem menino do futebol que foi criado na zoeira, na droga, na festa. Aí no caminho ele se converte. Ele está lá lutando para viver uma vida cristã com Cristo. De vez em quando sai um palavrão da boca dele. De vez em quando sai sai. Mas ele é ímpio. Ele está chegando, ele foi entrando. Mas você não, vocês foram criados na igreja. Vocês aprenderam o que é certo e o que é errado. Então você vai ver muita gente grande no esporte, por exemplo, que era para estar lá no alto, no auge, e se perdeu no caminho. Por quê? Porque servia a Deus e se perdeu no caminho. Para esse há mais juízo do que aquele que não servia a Deus e se converteu no caminho. Você está me entendendo? Por quê? Porque aquele não tinha fundamento, esse aqui já tinha. Então às vezes eu estou ligado, né? Estou assistindo às vezes o esporte, alguma coisa, e eu vejo ali, poxa, tem aquele jogador, o nosso jogador aqui do Brasil, que já era para ser bola de ouro umas 3 vezes. Mas por quê? Nasceu no evangelho, irmão, se perdeu no caminho, trocou o evangelho por zoeira. Mas aquele lá que deu tudo errado e agora está dando certo, por quê? Porque ele começou errado e terminou bem. Porque para Deus não importa começar bem, é terminar bem. Porque quando Deus criava, Ele dizia no final do dia, e viu Deus que era bom. Quando que Ele falou? No final ou no começo? Quando é que Ele vai falar para você, servo bom e fiel? É no começo da sua vida, no final dela. Por que o jovem rico chamou Jesus? Disse, bom mestre. Ele disse, por que tu me chamas de bom? Só um é bom. Jesus não se permitiu chamar de bom. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha chego na cruz. Ele ainda não tinha gritado, está consumado. E para Deus só é bom que termina bem. E por que ele diz só um é bom? Porque só Deus terminou. Ele faz o fim desde o começo. Ele é a alfa e o ômega. Mas Jesus ainda não tinha chego no fim. Por isso ele não disse, eu sou bom também. Ele disse, só um é bom. Então sabe, não tem ninguém bom e ninguém ruim perto de você, até que termine. Nada é bom e nada é ruim até que chegue ao fim. Você vai ver na sua vida muita coisa boa ficar ruim, e você vai ver muita coisa ruim ficar boa. Então eu vou te falar. Por isso que a igreja é cheia de gente que era ruim. Se identificou, né? Lá na igreja, aqui na igreja só se encontram só os beozão. Era ruim, mas ficou bom no caminho. A maioria aqui é ex alguma coisa, irmão. É ou não é? É ou não é? Aí o cara diz, não, mas eu fui criado na igreja, ex-religioso. Todo mundo é ex alguma coisa. Por isso que eu amo igreja. Porque se olhar para trás dá vontade de correr para frente. Só tem nóida, irmão. Quanto mais eu olho para trás, mais dá vontade de ir para frente. Aí fulano de tal pergunta, isso aí, fulano de tal está na tua igreja? Eu digo, tá aí. Eu digo, é verdade, era mesmo. Eu era. Amém. Só que agora, irmãos, a nossa vida tem que mudar para a gente chegar bem no fim.
E não crie falsas linhas de chegada achando que já chegou, porque ainda não chegou. Amém? Aquele que chegar até o fim não chegou ainda, irmão. Então seja sensato, querido. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração e para a sua vida. Eu quero deixar essa palavra no seu espírito, para que eu e você sejamos ministrados por ela nessa semana. No que depender de você, irmão, muda as coisas. No que depender de você, bota algumas vírgulas. Não bota vírgula onde Deus já botou ponto final, mas também não bota ponto final onde Deus botou só uma vírgula. Amém, querido? Vai indo, vai mudando, vai fazendo, vai tirando uma coisa de cada vez, vai mudando. Amém? Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Fica de pé comigo então. Deus Todo-Poderoso, Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, ó Pai, porque nós queremos te adorar. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para decretar vitória sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre aqueles, Pai, que necessitam, Senhor, de um milagre. Espírito Santo, tu és fiel, Senhor. Quando a tua palavra fala que o Senhor pode fazer mais além daquilo que pedimos e pensamos, e é verdade, Senhor. Nós só queremos tomar posse dessa verdade. Nós só queremos tomar posse da tua palavra, Senhor. Nos ensina, Pai, a ser instrumento teu. Nos ensina, Senhor, a andar nos teus caminhos, nos teus preceitos, fazendo a tua vontade. E sabemos que o Senhor tem um fardo leve para nós, Senhor. E muitas das vezes, Pai, nós estamos tão sobrecarregados de peso, e nós queremos repassar isso para ti, Jesus, através da nossa fé. Porque o Senhor fala na tua palavra que levou sobre si, o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos trazia a paz está sobre ti, Pai. Então, Senhor, não há nada mais, Senhor, que nos tire a alegria de te servir, a alegria de viver. Senhor, não há nada mais, Senhor, que apague em nós o desejo de fazer a tua vontade. Pai, essa dor, essa luta, esse sofrimento não será mais impossibilidade para fazermos a tua vontade, Senhor. A nossa dor, ela vai ser colocada do lado, para que nós vivamos um tempo novo com o Senhor. Essa pessoa vai viver um novo tempo contigo, Jesus. Eu creio, Pai. Deus amado, Deus fiel. Porque nós sabemos em quem nós temos crido, o Senhor Todo-Poderoso. O leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia. Nós sabemos em quem nós temos crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, não é a minha dor que fala mais alto. Não é a minha luta que fala mais alto. É o teu poder que vai se aperfeiçoando em mim, nas minhas fraquezas, nas minhas misérias, nas minhas fragilidades, sabendo que quem me amou primeiro tem o poder de destruir todo o mal. E esse mal não tem mais poder sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus filhos, aqueles a quem eu oro. Não tem mais o poder. O que importa é onde eu tenho colocado a minha fé. E ela está em Cristo Jesus. E quando está em Cristo Jesus, não está naquilo que eu passo, naquilo que eu sinto, naquilo que eu sou, mas no Deus que me chamou para viver um novo tempo. Um tempo de avivamento. É tempo de renúncia. Avivamento é renúncia. Renunciar ao pecado, renunciar ao eu, renunciar a tudo aquilo que me prende a este mundo. Mas alcançar tudo aquilo que me aproxima de Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Continue conosco, gente. Continue nesse canal. Inscreva-se, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. Nós também temos um outro canal. Se inscreva nele, nos ajude. Porque até enquanto nós não somos monetizados nesse canal, eu não queria parar. Criei um outro para poder crescer, para poder manter esse daqui. Então nos ajude, nos abençoe.
tá bom? Se isso te faz bem, nos abençoe. Se não te faz, ou mesmo que te faz bem, mas não é o que você... Amém, Deus te abençoe da mesma forma. Jesus é fiel e Ele continua conosco, só isso. Jesus é fiel. Deus abençoe. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma pregação. Deixe seu like, comente e compartilhe para que essa pregação alcance mais corações.